Olá, meu povo, muito boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado a vocês por mais esse carinho de nos honrar com a sua audiência. Esse é o 26º ou é o 27º episódio? 26º episódio, rapaz. Ele esqueceu hoje. Hoje eu esqueci, foi, rapaz, era pra ter me preparado melhor. Flávio, bem-vindo, Flávio. Boa noite, meu amigo Paulo Neto. Boa noite a todos que nos assistem. Estamos hoje, qual podcast? O número 26. 26. Daqui a pouco vamos chegar no 30 e vai ser uma festa. Viu? Se Deus quiser. Logo no fim do ano, né? A gente fechar essa primeira temporada com chave de ouro. E hoje, um entrevistado que já esteve conosco na segunda edição, mas ele volta agora numa situação totalmente diferente, porque muito mudou da cidade de Cabedelo, de quando ele veio aqui para hoje. A cidade está totalmente diferente, politicamente, administrativamente, é isso que ele vai tentar explicar pra gente o que é que mudou de lá pra cá. Mas antes, falar do nosso parceiro, que é o nosso amigo Glicério Feitosa, da Império Atacadista. Gente, o final de ano tá chegando. E aí tem cestas natalinas, as cestas básicas, as cestas corriqueiramente, para você de associações, para você que compra a cesta básica para fazer doações. Os menores preços do mercado estão no Império Atacadista. E tem novidade, viu? Glicério e a equipe da turma do Império lançou esta semana o kit lanche. Imagina você, pai e mãe, que faz aqueles kits todo dia, tem aquele trabalho de acordar cedo, vai dormir tarde, montando aquele kit para o seu filho levar para a escolinha no outro dia. Acabou isso. É mesmo? Você já entra em contato com o Império, eles te passam um orçamento, você fecha e eles já entregam os kits para você levar para o seu filho, para a merenda da escola, no dia seguinte, sem o menor problema. Já vai a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Uma facilidade muito grande e o precinho, ó, aquele que cabe no seu bolso. Então, entre em contato agora mesmo para saber das novidades. Cestas natalinas está um verdadeiro sucesso. Inclusive, eu vou estar com ele amanhã. A gente vai fechar, se Deus quiser, uma grande parceria com a grande empresa aqui de João Pessoa, que vai presentear os seus colaboradores e também os parceiros com cestas natalinas do Império Atacadista. Então você não pode perder. Entre em contato agora mesmo. O telefone está aí na sua tela, o QR Code também. 993477070, 993477070. Meu amigo Glicério, estou lhe devendo uma visita, viu? Olha, se você quiser, amanhã eu trago ele aqui, viu? Depois da reunião lá, eu trago ele pra cá. É aqui perto? É aqui na Pedro II, na reunião. Então pronto. Amanhã eu já aproveito e já resolvo meu problema também. Onde você teve comigo sexta-feira, a reunião. É onde você teve lá na sexta-feira. Sei. Vai lá e vai dar tudo. Vai ou não vai dar certo? Deu certo pra você? Deu. Então, pronto, meu amigo. Tá vendo? Só bota esses meus amigos no caminho bom. Ei, vamos começar a conversar com o homem, porque tem muita coisa a ser revelada. Atenção, Cabedelo. Hoje, o nosso convidado é o presidente da Câmara Municipal da cidade, vereador Edivaldo Neto. Presidente, seja bem-vindo. Um prazer, uma satisfação tê-lo conosco. Boa noite, viu? Prazer todo meu, Paulo Neto. Boa noite a todos vocês, Flávio, todos que fazem aqui esse programa conceituadíssimo no nosso estado da Paraíba. Com muita felicidade que retorno aqui. Já estive aqui no episódio número 2, onde fui muito bem recepcionado por todos vocês e da mesma forma estou aqui sendo bem recepcionado e à disposição de todos vocês para conversarmos sobre Cabedelo. E aqui só faço um adendo a você, Paulo Neto. As coisas de Cabedelo mudaram politicamente, porque o nosso povo continua um povo ordeiro, um povo pacificador, um povo que ama aquela cidade, e isso eu tenho certeza que nunca irá mudar. Presidente, então já essa deixa que o senhor nos dá, o que foi que mudou politicamente de quando o senhor esteve aqui para hoje e de quem partiu essa mudança? Na verdade, Paulo, eu sou aquela pessoa que está onde sempre esteve, tá? Lealdade e gratidão se paga com lealdade e gratidão. E eu sempre estive onde sempre me foi, onde sempre fui colocado, ao lado do povo, ao lado da nossa cidade. Infelizmente, o grupo político do atual prefeito optaram em me deixar à margem da política cabedelense. Mas aqui eu até afirmo a vocês que eu não sou oposição. Eu sou a situação de Cabedelo. Nós estaremos ali votando os projetos que são importantes para a nossa cidade e aqueles que nós realmente achamos e conversando com a população cabedelense, achamos que não é bom para o município, nós estaremos ali votando contrariamente. Deixa eu ver se eu entendi. Então,
O senhor disse que permanece onde estava, o senhor foi eleito, era a situação do prefeito Vitor Hugo, foi eleito também apoiando o prefeito André Coutinho. Então quem mudou foram eles. O senhor continua do mesmo jeito? Com toda certeza. E o senhor acha que por que houve essa mudança? Principalmente em relação ao senhor? Essa pergunta haveria de ser formulada ao atual prefeito André Coutinho. Eu não sei por quais foram as razões, o objeto de efetivamente acontecer essa ruptura dos grupos políticos. Digo a você que trabalhamos para o prefeito André Coutinho, votamos no prefeito André Coutinho, fizemos uma campanha muito bonita do nosso grupo político para o prefeito André Coutinho, e ele, absolutamente ele, optou em nos deixar à margem, nesse momento, da política do nosso município. Será que isso não tem a ver, presidente, com o processo judicial que o prefeito vem passando, que está numa situação que cá para nós é bem difícil, sofrendo? Já foi condenado na primeira instância e agora recorreu e está sendo julgado no TRE? Pode ter alguma relação. Eu não posso dizer com convicção, porque de fato não sei, né? Inclusive, de certa forma, uma parte da população ligada ao grupo do prefeito André Coutinho, eles tentam externar uma conduta por parte da presidência, por parte de minha parte, de um possível golpe, né? Mas aqui eu deixo claro à população cabedelense e a todos que nos escutam, nos assistem na noite de hoje, que eu não sou autor de nenhuma ação. As ações que foram manejadas em primeira instância foram movidas pelo Ministério Público Eleitoral e pelo deputado Valber Virgulino. É importante que se diga que nessas duas AGs houve a condenação da chapa do prefeito André Coutinho. Uma no que diz respeito à cassação e aplicação de multa e inexigibilidade, e outra tendo em vista já haver uma decisão anterior sobre a cassação, onde foi aplicado multa à chapa vencedora em 2024, no pleito 2024. Mas isso aí são situações da Justiça, do Ministério Público, do deputado Valber Virgulino, onde eu não sou autor de nenhuma ação. E é importante que se diga, Paulo, que se houvesse qualquer movimento político enquanto vereador e presidente da casa, eu poderia sim, com base nessa decisão de primeira instância, mover um processo requerendo o afastamento do prefeito, da vice-prefeita, na própria Câmara de Vereadores. E assim nunca o fiz, porque acredito que isso aí é uma situação que a Justiça tem que tomar tem que tomar a rédea, e eu estou continuando o nosso trabalho por nossa cidade. O que vai vir em decorrência dessas decisões, aí a Justiça é quem se encarregará. O que eu digo aqui é que eu confio 100% na Justiça paraibana. E, Paulo Neto, bem falado pelo vereador, não partiu dele nenhuma ação. Se fosse como dizem, que o senhor bem falou, essa situação, esse rompimento da parte do vereador, teria partido dele, claro, mas em nenhuma forma foi. Concluindo a pergunta do meu amigo Paulo Neto, você já respondeu que não pode ter sido, um dos fatos ter sido este. Mas poderia também ter a ver com a política no modo geral, a nível Estado. Por João Pessoa está essa questão de Cícero, João Azevedo, pode ter sido também isso, ou também, não sei? Acredito que não, Flávio, porque os meus posicionamentos, como eu disse, eles sempre foram mantidos. Naquela oportunidade, lá no segundo episódio, vocês me fizeram um questionamento sobre minha chapa. Foi. A chapa que eu votaria. E, naquele momento, a minha decisão é a mesma que perdura até hoje, certo? Os candidatos que eu havia dito que teria meu apoio nessa eleição próxima, eles continuam tendo. Por quê? Porque a gente faz uma escolha não por questão pessoal, mas de fato por quem trabalha por nossa cidade. Então eu estaria sendo completamente incongruente com meus pensamentos se por conveniência política pessoal eu tivesse tergiversando daquelas minhas escolhas anteriores. O que não é o caso, o que não é de fato o caso. Então assim, eu não sei se esse seria um ponto a ser levantado para esse questionamento, mas assim, só quem pode efetivamente dizer algo sobre isso é o então prefeito André Coutinho. Presidente, eu tenho algumas ligações com o Cabedelo, a maior delas, nós estivemos juntos, inclusive o senhor me proporcionou, junto com os vereadores da última legislatura, e agora o senhor como presidente, cumpriu a promessa que fez aqui no dia 22 de maio, pautou
a entrega do meu título de cidadão cabedelense, que foi uma propositura do vereador Pereira, inclusive mandar um abraço para ele. Mas eu conheço muita gente de Cabedelo, circulo bem por aquela cidade, eu tenho um carinho, agora ainda mais especial e uma responsabilidade por ser um cidadão cabedelense de fato. E o que eu escuto falar, assim, do senhor, sem jogar confete, sem jogar flores, mas assim, a característica que os seus amigos e pessoas que lhe conhecem dizem como uma das principais é a lealdade. Eu acredito que o atual prefeito de Cabedelo, que foi seu colega vereador na última legislatura, inclusive foi presidente, o senhor esteve com ele. Inclusive teve meu voto para a presidência. Pronto, né? Teve seu voto para presidente. Eu acho que ele deve também conhecer esse seu lado, essa sua característica positiva. E hoje, diante de toda essa situação, o senhor se sente, de certa forma, perseguido pelo prefeito e pela máquina administrativa municipal? Sim, Paulo. De fato, não é uma perseguição pessoal, muito embora há quem diga que recentemente eu estou vivendo no eterno Big Brother, está sendo fiscalizado, monitorado. Inclusive, recentemente houve a divulgação de um vídeo completamente ilegal. Vamos falar sobre isso já. E então, assim, não que eu me sinta perseguido. O que eu acho que é inapropriado, e a gente não pode tornar isso uma situação ideal, é que há uma perseguição a um grupo político, um grupo que o ajudou a se eleger, um grupo que fez campanha, um grupo que estava nas ruas, um grupo que estava de porta em porta, de casa em casa pedindo voto. Se havia o interesse ou o desinteresse de minha pessoa ao lado do prefeito, ele me afastasse, me colocasse à margem desse processo. Mas ele colocou à margem pessoas que dependiam da prefeitura, pessoas que realmente trabalhavam diariamente por nossa cidade, pelo crescimento, pessoas que dependiam daquilo para fazer a feira, para levar o pão de cada dia para sua casa, simplesmente pelo fato de querer romper politicamente com Edivaldo Neto. E isso eu não acho natural. Isso não tem como se achar natural, porque eles são filhos de Cabedelo, são cidadãos cabedelenses que realmente precisam daquilo para sobreviver. E essa foi uma postura adotada por ele. Eu tenho minhas críticas, mas quem sabe o que faz é o próprio prefeito, e aí ele leva em consideração o que ele bem achar pertinente. Então eu posso dizer, diante disso, me utilizando inclusive do mesmo adjetivo que usei, de que alguns amigos, pessoas conhecidas suas, falam sobre uma das suas principais características de ser a lealdade, que faltou lealdade a André Coutinho? Não posso externar esse pensamento, tá? Porque seria um pensamento muito próprio, muito pessoal e assim... Não só o senhor, mas essas pessoas que o senhor está dizendo aí que ele também virou as costas. Claro que sim. Então, foi um ponto de vista, ao meu ponto de vista, para ser mais preciso, muito, muito pequeno do ponto de vista político. Se há um rompimento entre agentes políticos, que esse se resuma aos agentes políticos. E não à população cabedelense, que não precisa padecer de forma alguma, em virtude de uma escolha. Porque aqueles que foram meus eleitores também votaram no prefeito André Coutinho. Também fizeram campanha para o prefeito André Coutinho. E só pelo fato de serem ligados ao presidente Edivaldo Neto, eles foram refutados de todo o processo. Como é que está a situação da Câmara hoje, vereador? Eu me recordo naquela ocasião, lá são 15 parlamentares Somos em Cabedelo, e o senhor, naquele momento, acho que você lembra também, Flávio, disse que os 15 faziam parte da base do prefeito. Como é que está? Já houve uma divisão da Câmara? O senhor disse que permanece na situação, foi o prefeito que mudou a postura dele, mas há outros vereadores que seguem esse seu mesmo posicionamento? Veja só, a Câmara, desde lá de trás, ela é harmônica, tá? Eu posso dizer que todos os vereadores da nossa cidade são imbuídos em trabalhar pela população, pela cidade, pelo crescimento da cidade, e nós buscamos não levar essa discussão no âmbito político para dentro da casa, tá? Recentemente houve uma sessão, inclusive terça-feira passada, onde fui questionado
pelos colegas, o que é natural. Nós precisamos, enquanto agente político, enquanto representante da população, prestar os esclarecimentos devidos à população. E houve ali aquele momento um pouco mais tenso, conturbado, onde eu tive a oportunidade de passar a minha versão dos fatos à população cabedelense, mas nós mantemos uma relação de respeito, uma relação de proximidade e uma relação de trabalho em prol de nossa cidade. Presidente, essa atuação do prefeito André Coutinho politicamente contra o senhor e que o senhor expôs agora que houve também o prejuízo. Vou só beber uma aguinha aqui que tá começando o bichinho do ram. É moído, viu? Pronto, agora eu acho que ele foi embora. Retirando inclusive cargos de pessoas humildes e simples que votaram no senhor e nele. Claro. Né? Esse tipo de prejuízo, de malefício praticado pelo prefeito, foram só com relação a essas pessoas e politicamente por conta de uma situação sua com ele? Ou ele tem feito mal à cidade de Cabedelo também em algumas ações? Qual é a avaliação que o senhor tem dele nesse quase primeiro ano de mandato aí? Acredito que os projetos, não em sua totalidade, aqui fica-se o registro, alguns projetos encaminhados pelo prefeito André Coutinho, eles não dialogam de uma forma concatenada, de uma forma ordenada com aqueles interesses da população cabedelense. Recentemente houve uma repercussão muito grande midiática sobre o aumento absurdo que irá haver no IPTU de nossa cidade, um aumento que em alguns casos, ao longo de 12 anos, poderá atingir 2.000% de alguns imóveis, né? Que a população não precisava passar por essa situação nesse momento. Há também uma situação muito delicada, que é no que diz respeito ao repasse dos valores referentes ao IPSENC, tá? A Prefeitura de Cabedelo hoje deve aproximadamente 14 milhões ao Instituto de Previdência do município, o que traz uma certa intranquilidade aos servidores da nossa cidade, em especial, obviamente, os servidores efetivos, que podem lá na frente ter a sua garantia da aposentadoria, de certa forma, prejudicada. Dizem, inclusive, que esse rombo pode até ser maior do que os 14 milhões, porque quando houver, e que de fato já foi aprovado, inclusive ontem na casa, em regime de urgentíssimo, porque, como eu disse, o que for bom para Cabedelo a gente vai estar sempre aprovando, o que for bom para o nosso povo a gente vai estar sempre do lado, que ao final do parcelamento haverá um valor exacerbado de juros e multa referentes, obviamente, a esse parcelamento do débito, né? E até é engraçado, Paulo e Flávio, que quando a gente disse ao município de Cabedelo que a prefeitura devia ao Instituto de Previdência, nós fomos, de certa forma, questionados sobre uma provável inverdade. Eu lembro. Disseram que não deve. Cabedelo, de fato, perdeu o certificado de regularidade previdenciária, que eles disseram que recuperaram, que não deviam, mas essa recuperação se deu, talvez, a uma falta de atenção quando, no momento da análise da documentação enviada por parte da Prefeitura de Cabedelo, onde o Ministério da Previdência identificou o repasse para a Previdência, mas o repasse que estava em dia era o repasse da Câmara, que nós não deixamos de pagar nenhum mês, nós honramos com todos os nossos compromissos com os servidores, com os vereadores, com os fornecedores, tudo regularmente em dia. E aí recuperaram o CRP, eles disseram que não havia um débito da Prefeitura para com o IPSENC, e recentemente chegou na Câmara um pedido de parcelamento. Então a gente não parcela o que não deve. Né? Fato. E a gente, como eu sempre costumo dizer, na nossa cidade, a verdade sempre prevalece. Né? Então, nesse caso, foi restabelecido a verdade, assim como todos os meus atos, quando questionados, eu sempre falo com toda a verdade possível, para exatamente não ser pego de calça curta e não ser colocado em xeque no que diz respeito às nossas atitudes. Eu tenho percebido que existe uma... E aí o senhor, por gentileza, me corrija se eu estiver errado. Eu acompanhei a sessão da terça-feira lá na Câmara de Cabedelo e eu tenho percebido que alguns projetos, algumas propostas de Edivaldo Neto
estão sendo de forma sequencial barrados, não aprovados. E muitas dessas ações e projetos e propostas são coisas tão simples, mas que teriam um benefício para a população muito importante. Vou citar um caso especificamente só para falar dessa semana. Na sessão da última terça-feira, o senhor apresentou 2 projetos. Um deles, que foi rejeitado, foi a compra de aparelhos por parte da prefeitura para medir os decibéis, não é? Quando a prefeitura recebesse ali uma denúncia tal, de som alto. E nós sabemos que Cabedelo se transformou nos últimos anos na capital do verão brasileiro. Exatamente. Não só da Paraíba, não é? Nós que somos daqui sabíamos dos potenciais de Cabedelo, das belíssimas praias, e aí eu não vou citar nomes para não esquecer nenhuma delas. Eu tenho a minha favorita, que é Intermares, mas são N praias, um litoral belíssimo da cidade. Mas faltava, de fato, um investimento no turismo da cidade, que ao longo dos últimos anos foi realizado. E tanto é que este ano, em janeiro, você se recorda, você que está me acompanhando também, se é de Cabedelo ou pega ali a BR, do caos no trânsito provocado pela quantidade de pessoas que redescobriram ou descobriram Cabedelo e suas potencialidades turísticas e suas belezas naturais. E agora, no verão, imagina só, o que vai ter de gente com paredão, com música com som alto na praia. Uma coisa tão simples, tão básica, que talvez nem precisasse vir da Câmara, fosse uma ideia da própria Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura, enfim. Esse projeto foi rejeitado, vereador. Exatamente. E é interessante que a gente diga que, com a proximidade, obviamente, do verão em nosso estado, Cabedelo é praticamente, realmente, a queridinha nesse momento, né? Grandes eventos musicais estão naquela cidade. Festa de verão, verão Lovina, sem contar outros. Exato. Então, assim, muita gente procura a nossa cidade. E nós, que moramos em Cabedelo, que conhecemos a realidade de Cabedelo, sabemos que nesse período existe um aumento no número de denúncias por som alto, o que é natural, muita gente está ali de férias, está ali se confraternizando entre família, aumenta um pouco mais o som. Então, assim, isso, na verdade, era para que a gente conseguisse coibir e organizar de uma forma preventiva. Porque não adianta a gente pegar e naquele momento, uma denúncia de crime ambiental, de som alto, de perturbação ao sossego, e a gente não tem um equipamento sequer para ver se o som está na altura adequada ou não. Então era mais no sentido de realmente a gente regulamentar, de regularizar uma situação que possa vir a acontecer. Importante também que se diga que eu fui autor de um requerimento para que a gente destinasse uma área específica para que essas pessoas que gostam de usar paredões, que elas possam fazer uso de seus equipamentos eletrônicos sem incomodar outras pessoas. Porque muitas vezes a pessoa liga ali o som, não sabe que ali tem um animal ou uma pessoa autista que muitas vezes se prejudica, ou tem alguma camada, alguma pessoa doente. Então, se a gente fizer a destinação de uma área específica para aquelas pessoas, regulamentada, com a altura permitida, dentro dos limites, eu acho que a gente vai estar ordenando uma cidade, e o que a gente precisa é ordenar a cidade para que a gente, dentro de todo o sistema existente dentro de uma cidade, a gente consiga atuar em todas as áreas sem atrapalhar a vida dos outros. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente sempre vem buscando trabalhar por uma cidade que cresça de forma ordenada, que gere emprego, que gere renda, sendo que tudo dentro do que for permitido. Vereador, o senhor dizendo isso e acompanhando a política da cidade como nós acompanhamos, é impossível não lembrar o que disse o vereador Zé Pereira quando esteve sentado aí nessa mesma cadeira. E aqui eu deixo um abraço para Pereira. Claro, e ele num determinado momento da nossa conversa, Flávio, ele chegou a dizer que teve uma vez que ele não foi eleito, ficou na suplência, mas por conta da operação Checkmate, exato, ele acabou assumindo, e nesse período anterior,
foi justamente quando ele perdeu a eleição, no mandato em que ele acabou perdendo a reeleição, ele disse que perdeu a eleição porque ele era perseguido pelo então gestor, porque ele fazia um pedido e era negado. Um requerimento para uma troca de lâmpada que estava queimada. Você lembra disso, né? Pronto. Sim. Então, os projetos de Pereira não passavam na Câmara, eram reprovados, mesmo que beneficiasse parte ou grande parte da população. Os requerimentos, as solicitações de retirada de lixo, de entulho, de lâmpada, não eram atendidos. E que ele aprendeu muito nesse período de turbulência. Mas que ele se sentiu muito prejudicado também, tanto é que acabou perdendo a eleição. Hoje o senhor tem o mesmo sentimento? Porque o senhor apresenta projetos que vão trazer benefícios para a população, para os turistas de Cabedelo, e me parece que esses projetos estão sendo ou travados pela gestão ou sequer estão passando pela Câmara. Não, eu não me sinto prejudicado, Paulo, Flávio, porque é o seguinte, a população acompanha o meu trabalho. Eles sabem o que eu faço no que diz respeito ao avanço de nossa cidade. Né? Então, eu faço o que me cabe, eu faço até, muitas vezes, o que as pessoas nem imaginam que a gente pode fazer. Mas a gente está sempre ali buscando trabalhar, tá todos os dias na Câmara, atender a população, apresentar os requerimentos, os projetos de lei. Se isso vai ou não vai sair do papel, caberá ao chefe do Executivo, efetivamente. E a população do Cabedelo, como eu disse, é uma população inteligente, é uma população que sabe quais são as atribuições, quais são os deveres de cada vereador e sabe que muitas coisas que partem do vereador são executadas, obviamente, pelo Poder Executivo, mas que nós fizemos a nossa parte. Então, saberá no momento oportuno a população cabedelense reconhecer o trabalho de cada um e aqueles que, de certa forma, não prestaram um serviço adequado, também serão reconhecidos no momento que lhe for pertinente. Presidente, ultimamente nós temos percebido uma série de denúncias sendo protocoladas contra a Câmara Municipal de Cabedelo durante a sua gestão no Tribunal de Contas do Estado. E aí não tem nem como a gente não ficar sabendo, porque, assim, saem as matérias, é o mesmo título, é o mesmo texto em vários sites, em vários veículos de imprensa. Inclusive, depois eu quero deixar só isso aqui registrado, que eu quero lhe fazer uma outra pergunta a respeito desse movimento, que não tem como não ficar sabendo. Presidente Edivaldo Neto, denúncia no TCE, Câmara de Cabedelo sobre a presidência de Edivaldo Neto, denúncia do TCE, irregularidade, TCE vai julgar, irregularidade, vai pro TCE, irregularidade. E essa semana eu vi um vídeo seu publicado na sua rede social, inclusive no Tribunal de Contas do Estado. Exato. Falando um pouco sobre essas denúncias. Eu queria que o senhor, inclusive, utilizasse esse nosso humilde espaço para falar que denúncias foram essas, se essas denúncias foram aceitas, se essas denúncias foram arquivadas. Explica um pouco para a gente e principalmente para a cidade de Cabedelo que está nos assistindo agora, que denúncias foram essas e em que pé estão no TCE. Paulo, eu até agradeço por esse questionamento. É uma oportunidade daqui nós também demonstrarmos à população de Cabedelo o trabalho sério e pautado na legalidade que Cabedelo, que a Câmara de Vereadores, que este presidente o faz. De fato, uma pequena parcela do grupo político adversário, eles fazem denúncias por tudo, tá? Essas denúncias, elas são, obviamente, processadas dentro do Tribunal de Contas e nós temos a oportunidade de nos manifestar sobre aquela denúncia, tá? E é engraçado que a gente diz porque é o seguinte, até hoje nós temos 12 denúncias formalizadas no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 3 delas sobre o mesmo fato, ou seja, as pessoas entram com a representação no Tribunal de Contas, aí o mesmo fato depois entram, e até hoje, diga-se de passagem, não há nenhuma condenação, nem da presidência da Câmara, nem deste presidente, nem do vereador Edivaldo Neto, no que diz respeito ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nem de nenhum outro órgão de fiscalização externa, tá? Recentemente estive no Tribunal de Contas, de fato,
onde lá tivemos o conhecimento que 5 dessas 12 denúncias foram arquivadas e improcedentes. Tá? Então, restam 7 dessas. Já existem 2 agora para pauta de julgamento, que já tem parecer da relatoria e parecer do Ministério Público de Contas também pelo arquivamento. Tá? Isso só demonstra a seriedade que nós levamos naquela casa, que nós trabalhamos naquela casa, buscando sempre atingir os objetivos pautados na legalidade. Então, com relação a essas denúncias, eu fico muito tranquilo e tranquilizo a população cabedelense que nada, absolutamente nada naquela Câmara foi feito de forma ilegal, de forma sorrateira ou de forma que venha a buscar ajudar uma outra pessoa. Não, eu tenho tranquilidade no que estou dizendo, tenho certeza absoluta que essas denúncias elas serão arquivadas no momento apropriado, como grande parte delas já o foram. O senhor acha que essa quantidade de denúncias, principalmente com o mesmo objeto, é só para gerar volume e gerar mídia? Volume e mídia, com toda certeza, porque não há nenhuma outra explicação para isso, né? Essa que foram protocoladas 3 denúncias idênticas, por 2 vezes já foi arquivada. O mesmo objeto foi analisado pela relatoria do Tribunal de Contas, passou pelo Ministério Público de Contas, foi a análise do plenário e foram declaradas improcedentes. Presidente, agora vamos lá. Por que eu falei que não tem nem como não ficar sabendo, mesmo que não acompanha Cabedelo, mas que quer ficar bem informado, né, acompanhando os grandes veículos de mídia, de imprensa, redes sociais, não tem como não ficar sabendo desse tipo de notícia, porque saem diversos portais, blogs, enfim. É uma enxurrada, e é o mesmo texto, a mesma matéria, a mesma manchete. Durante a gestão do ex-prefeito Vitor Hugo, Cabedelo passou a ter, ou voltou a ter, um contrato de publicidade. Tem nas maiores cidades do Brasil. Isso. Não é ilegal, não é? A prefeitura faz uma licitação. Essa licitação, por preço, por técnica, é escolhida uma agência de publicidade, das que concorrem nessa licitação. É assinado um contrato. E esse contrato ele serve para a divulgação de ações da gestão, inclusive essas ações e essa divulgação ela é amplamente amparada nas leis vigentes, porque um dos princípios da administração pública é o princípio da publicidade. Você tem que tornar público aquelas ações que você faz. E aí, eu me ative a essa nova gestão, que houve um aumento significativo no valor do contrato em relação ao que era pago anteriormente. Quero deixar claro aqui que eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Eu até penso e acredito que Cabedelo tem estrutura até para ter um contrato ainda maior de publicidade devido à cidade ser uma cidade turística, como nós estamos falando aqui, que antigamente só se conhecia a Praia do Jacaré, ainda dizia que a Praia do Jacaré é de João Pessoa. Isso. Enfim, então todas essas questões elas fazem com que Cabedelo tenha sim, mereça ter um investimento em publicidade importante, significativo para divulgar suas belezas naturais e também as ações da gestão. Porém, nesses últimos meses, eu tenho acompanhado os pagamentos realizados pela gestão e eu percebi um aumento significativo, bem diferente do que aquilo que era pago anteriormente, nos primeiros meses do ano. Parece que os gastos foram focados assim nesses últimos meses. E eu não vejo, eu tô falando por mim, eu não vejo nada de novo que possa justificar isso. O senhor sente que a gestão pode estar colocando a máquina da prefeitura contra adversários como o senhor? É um sentimento que tenho, tá? Exatamente pautando-se no que você falou, né? Como você disse, essas matérias, porventura, que saem contra
a presença da Câmara, contra os serviços da Câmara, elas sempre saem nos mesmos portais, com praticamente as mesmas palavras, como se fosse uma coisa dita no linguajar popular, um Ctrl-C, Ctrl-V, encaminhada por alguém e distribuída por esses portais, sites. Digo aqui que concordo com você, com o seu pensamento, que Cabedelo realmente comporta uma agência de publicidade altiva, que os portais que prestam seus serviços para a cidade de Cabedelo são portais reconhecidos, são portais sérios. A imprensa ele faz um trabalho, a imprensa paraibana faz um trabalho digno de aplauso. Aqui deixo aqui também esse aplauso para vocês que também fazem a imprensa paraibana, mas de certa forma é um sentimento muito pessoal. Tá? Se você parar para ver, houve realmente um aumento significativo, vertiginoso no valor do contrato de publicidade no município de Cabedelo. É até engraçado porque quando se você para ver os valores empenhados e efetivamente pagos, nesse mês foi pago mais de R$500 mil só de agência de publicidade, só os portais. O contrato lá é 3 milhões, Acredito que seja na ordem de 3 milhões de reais. Eu não posso afirmar, porque eu não tenho esse valor. Então é como se num mês só tivesse sido pago 1/6 do valor que é anual. E aí eu faço até um questionamento à população cabedelense, à população paraibana, que é para de fato saber o que é que o prefeito André Coutinho tem divulgado por Cabedelo. Tá? O que é que ele tem feito efetivamente na cidade de Cabedelo. As obras que estão sendo entregues foram obras da gestão anterior, que não houve tempo da gestão anterior de fato entregar, como a guarda, diga-se passagem, uma guarda maravilhosa, que aqueles homens e mulheres de sangue azul merecem ter uma estrutura daquela. Mas desde a gestão passada ela vem sendo estruturada, vem sendo construída. A gente vê outras situações como partes de projetos da Orla, que também eram de gestões passadas, sendo entregues nessa gestão. Então, assim, efetivamente, se houve alguma coisa realizada por esse atual gestor, foram 2 ou 3 ordens de serviço em 11 meses de gestão. Então, o que é que está sendo efetivamente e amplamente divulgado da cidade de Cabedelo no que diz respeito ao trabalho específico dessa atual gestão? Fica esse questionamento e, assim, esse sentimento é um sentimento muito pessoal, mas que, de fato, eu o tenho. E aí, por que eu estou dizendo isso? Não é um ataque a nenhum... Não é um ataque à prefeitura, muito menos a nenhum colega de imprensa. Só para deixar claro, porque, assim, a gente não nasceu ontem, né, Flávio? Uhum. Nós não nascemos ontem. Eu estou nessa área há 24 anos completados esse ano. Faz 24 anos que eu estou nesse negócio. Então, assim... eu vou só pegar um caso aqui para dizer o porquê que eu fiz essa ponderação e esse questionamento ao presidente Edivaldo Neto. Não vou dizer aqui o nome do site, não quero colocar não quero causar nenhum embaraço, nenhum transtorno a nenhum colega. Mas, por exemplo, num determinado site aparece a notícia: em Cabedelo, prefeito André Coutinho lança plano integrado de segurança e fiscalização. Ok? Ok. Nesse mesmo site, dias antes, TCE aponta ilegalidade em novo contrato da Câmara de Cabedelo. Então, assim, é muito estranho. É, no mínimo, estranho. E é justamente nesse período em que estou dizendo que essa notícia foi de 13 de outubro, mês passado, que houve esse aumento, até certo ponto. Eu não posso ser leviano e dizer que é injustificado, mas eu não vi, por exemplo, nenhuma ação da cidade com relação a verão que justificasse um aumento tão grande de novas peças publicitárias, enfim, que gerasse um custo tão alto para se pagar 1/6 do contrato em apenas um mês. Então, é esse tipo de coisa que eu estou dizendo. No mesmo site que sai uma notícia pró-prefeitura, em que se tem um banner da prefeitura, essa notícia no dia anterior, ou dias atrás, dizendo que o TCE aponta ilegalidade em novo contrato da Câmara de Cabedelo. E foi uma notícia, saíram em vários, tanto a beneficiando, digamos assim, a prefeitura, como trazendo um fato novo com relação à Câmara Municipal. Assim, quem não nasceu ontem e é do ramo, sabe que é no mínimo estranho um negócio desse. Numa situação como essa, presidente, a Câmara ela pode pedir explicação
O senhor, como presidente, pode solicitar uma explicação? Inclusive é um princípio constitucional, direito de resposta, né? Existe também a lei de imprensa que nos permite fazer esse pedido de direito de resposta. Mas, assim, o que nós demonstramos à população cabedelense é que, de fato, essas denúncias, elas são, de certa forma, orquestradas e elas estão sendo julgadas improcedentes. E a população cabedelense sabe muito bem disso. Então, eu tenho uma certa tranquilidade. Acredito que não há motivo para desgaste de pedir direito de resposta. Como eu disse, respeito à imprensa. A imprensa paraibana tem meu total respeito, meus votos de aplauso. Mas eu acredito que a gente tem muito mais a trabalhar por Cabedelo do que estar dando explicações que a cidade inteira já sabe de cor e salteado, que a Câmara Municipal de Cabedelo trabalha para o povo cabedelense dentro de toda a legalidade possível. Presidente, agora vamos tocar no, talvez, o principal assunto da semana em Cabedelo, que foi a divulgação de um vídeo. Eu queria ir, como diz aquele lá do filme da Serra Elétrica, por partes. Que vídeo é aquele? Quem estava naquele vídeo? Por favor. Certo. Quem estava no vídeo, vou começar pela segunda pergunta. Tá. Fui eu, presidente da Câmara, em viagem institucional. Estava o ex-secretário de Indústria e Comércio, o vereador Fernando Sobrinho, ex-vereador Fernando Sobrinho, atualmente secretário e suplente. E também estava o ex-procurador e ex-chefe do PROCON, Diego Carvalho. Tá? Eu fui a uma viagem institucional a Brasília. Aquele vídeo foi adquirido de forma completamente ilegal, certo? Fora de contexto, a tal ponto que ontem mesmo fiz um pedido, uma solicitação à Superintendência da Polícia Federal para que eles investiguem aquele vídeo, se há indícios de corte, de manipulação, e assim acredito que a Polícia Federal nos responderá. E ao mesmo ponto que já lanço aqui o desafio para quem divulgou aquele vídeo, que divulgue na íntegra. Ele foi tirado de contexto? Completamente tirado de contexto. Mas calma, vamos lá, calma. Vamos, como eu disse, vamos por partes. O senhor disse que estava o senhor, estava Sobrinho e estava Diego Carvalho. Tá. Mas na imagem aparece uma quarta pessoa. Tem 4 pessoas dentro do carro, não tô ficando doido. Que era o motorista do Uber. Foi um Uber que nós pegamos em Brasília e que não sei como alguma pessoa teve acesso a essas imagens e essa gravação. Peraí, deixa eu tentar entender. Agora, atenção. O negócio tá ficando pior do que eu imaginava. Vocês estavam no Uber. No Uber. Vocês contrataram o Uber. Porque tem gente, e eu faço isso. Algumas vezes eu já viajei, principalmente com a minha esposa, agora com a minha filha pequena, eu chamo um Uber. E aí, se eu gostar daquele Uber, eu pergunto se ele faz um serviço à parte. Digo, rapaz, me dá teu número, porque aí a gente coloca aqui pela tabelinha do Uber e tal, e você recebe, né? E até fica um dinheirinho a mais pra você. Aí fica como se fosse um motorista particular, claro, né? Vocês fizeram isso? Não. Nós pedimos o Uber no aplicativo. Nós solicitamos o Uber, saindo de um dos escritórios de advocacia que nós fomos visitar, tá? Porque aquela viagem tinha o interesse de nós contratarmos o escritório de advocacia para prestar serviços para a Câmara Municipal. Não era para derrubar o prefeito, não? De forma alguma. Porque se eu quisesse fazer dessa forma, se eu quisesse agir dessa forma, eu não precisava ir a Brasília para fazer. Eu teria movido as ações aqui, como eu disse, eu teria, de certa forma, ter ingressado em algumas ações como parte legítima, buscando a legitimidade no processo, eu teria feito qualquer movimento dentro da própria Câmara para afastamento. Porque afastando o prefeito e a vice, quem assume é o senhor. Exato. E com base em uma decisão. Não era com base em uma coisa ilógica, não. Com base em uma decisão judicial. Em uma não, em duas. Sem falar de uma denúncia por suposta participação com organização criminosa que também está, que foi formalizado pelo GAECO, né, que está em tramitação junto ao TRE. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu lembro que no início da conversa, eu acabei lhe interrompendo, claro, pra gente não pular aqui o cronograma que a nossa produtora Carla fez. O senhor falou que algo que estava sendo monitorado, alguma coisa do tipo. O senhor usou um termozinho no início. Agora é que eu estou começando a entender. Uhum. Mas peraí. Então, vamos lá. Tem um aplicativo do Uber aqui, né? Tu deve ter também. Sim.
Quando eu chamo o Uber, por algum motivo, se meu carro tá na revisão, ou se deu um prego, se furou o pneu, se uma vez já deu um problema na chave do meu carro, precisou passar 3 dias na concessionária, eu não sei o Uber que vai aceitar. Claro. Sei? Não sei. Ninguém sabe. Quando ele aceita, não sabe também quem é que vai. Quem é que vai. Ele só sabe o trecho lá do negócio. Como é que esse povo teve acesso a esse vídeo? Quem foi que botou aquela câmera ali, homem? É o seguinte, atualmente há nos Ubers a possibilidade de gravação. Sim, né? Existe, Inclusive, essa ferramenta ela é reconhecida pelo próprio Uber da disponibilidade. Sendo que essas imagens elas só podem servir de acervo para o próprio motorista do Uber e a Uber. Para, por exemplo, em casos de sinistros, em casos de assalto, acusações graves, né? Às vezes o passageiro diz que o Uber fez um assédio, um negócio, ele mostra. Isso é para consumo interno. Tá. Como essas pessoas tiveram acesso a esse vídeo, aí eu não sei. O senhor, quando entrou no carro, ou algum dos meninos, Neto, ou sobrinho ou Diego, vocês perceberam que tinha uma câmera no carro? Não. Inclusive, se você prestar atenção, quando eu entro, eu até faço assim para ajeitar meu terno, e disseram até em alguns momentos que eu sabia que estava sendo gravado ou que eu mesmo gravava aquela situação. Vamos lá, eu assisti o vídeo na íntegra e não assisti só uma vez. Você assistiu? Assisti. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: o rapaz, que eu acho que agora é o motorista do Uber, agora tá ficando claro para mim. Sim. Ele entra no veículo, depois ele sai dizendo que vai fechar o portão. Exato. Não é isso? Aham. Cara, agora eu tô achando essa situação estranha. É muito estranha, mas é como eu disse. Há quem diga na cidade de Cabedelo que a câmera já estava gravando. A câmera gravou o senhor sentando no carro. Entrando no Uber. Há quem diga que eu estou sendo monitorado 24 horas. Então foi por isso que o senhor usou aquele termo no início da conversa? Sim. Da nossa conversa, sim. Então, assim, há quem diga que isso esteja acontecendo. Eu já pedi às autoridades competentes que fiscalizem e visualizem essa situação. Foi também divulgada uma outra foto do senhor com o sobrinho e com o Diego. Exato. Onde foi aquela foto? No aeroporto. Daqui ou de lá? De lá. Voltando de Brasília para João Pessoa. E nessa solicitação que o senhor fez na Polícia Federal, eu até vi o vídeo do senhor na frente da... Foi, eu vi também. Esse vídeo. O senhor apresentou o chamado do Uber? Apresentei recibo. Nós estamos adotando as medidas cabíveis contra a Uber, tá? Buscando as devidas reparações das indenizações, buscando as investigações e até, efetivamente, a punição do motorista que divulgou de forma... E a autoria de quem solicitou. Porque, claro, através disso, eu acredito, Paulo Neto, que é igual um fio. Não, a solicitação foi feita por mim. Inclusive, Isso. Eu tenho o recibo da Uber, juntamos na ação, né, na ação judicial, e aí a gente, como eu disse desde o início também, nós acreditamos na justiça, acredito que a justiça vai efetivamente se fazer nesse caso. Cara, é uma cena de filme. O que é que eu tô imaginando aqui? Tem a foto do presidente com os outros 2 acompanhantes dele na viagem no aeroporto de Brasília, tá? Que foi a pergunta última que eu fiz. Se aconteceu isso no Uber, o que é que tá passando pela minha cabeça? Essa pessoa que provavelmente... Já saiu daqui. Estaria monitorando. Já saiu daqui, talvez junto com eles. E quando eles desceram do Uber, podem ter abordado o Uber. Isso. E vendo que tinha uma câmera, pode ter... Cara, que loucura. Agora, assim, isso não me causa estranheza, Paulo, porque há uma conversa boca escancarada no nosso município que isso é uma conduta costumeira por parte do grupo do prefeito, que inclusive gravou a chefe de gabinete. Existia uma gravação, uma escuta dentro do gabinete da chefe de gabinete. Como é a história? Isso é extremamente divulgado e conhecido na cidade de Cabedelo. Da chefe de gabinete da Câmara, né? Porque ele é presidente ou da prefeitura agora? Da prefeitura enquanto prefeito. Então, assim, é uma situação que nós sabemos que é costumeiro por parte desse grupo político. E se eles fazem isso com os aliados, imagine com os adversários. Mas presidente, vamos lá. Deixa eu fazer aqui o papel de advogado do diabo. Pois não. Eu tô entendendo que essa obtenção desse conteúdo, desse vídeo, pode ter sido extremamente ilegal, tudo tal. Mas assim, são ditas algumas coisas ali que eu gostaria de entender. Pois não. Tem um trecho que é falado da história dos 2 rins e também de um pedaço da prefeitura.
vocês estavam falando de que ali? O que é que ia custar o preço de 2 rins? Que aí é um preço que eu entendi na hora que eu vi, que vocês estavam falando ali de algo genérico, né? Claro, Um rim se fosse vendido, seria... Não é nada de mercado negro, nada disso. Mas assim, e um pedaço da prefeitura. Não seria para dar um golpe no prefeito, não? Obviamente que não. E era o que, homem? Ali nós tratávamos especificamente dos honorários advocatícios, que na nossa realidade da Paraíba é muito aquém da realidade de Brasília. Vocês sabem muito bem quanto uma banca de advocacia respeitada no país, eles cobram a título de honorários. Que para nossa realidade, para minha realidade, de uma forma genérica, vale os 2 rins e uma parte da prefeitura, o valor vultuoso que foi cobrado de honorários. Então foi nesse sentido. A gente nunca teve nenhum interesse de trabalhar em um processo, de buscar a contratação de um escritório para trabalhar no processo de cassação de A ou de B. Nunca houve esse interesse. Até porque se houvesse, a gente estaria desde o início e não agora. E uma parte da prefeitura desses honorários, eu subentendo, ouvindo isso do senhor, que seria, ele poderia ter sido dito também, olha, seriam 2 rins e a Câmara todinha. Poderia ser. A Câmara custa uma parte da prefeitura, um pedaço da prefeitura, né? De 1/10. Pequenininho. Pequenininho. É verdade. Mas assim, e nós temos os contratos, as propostas que nos foram postas, nós temos oficialmente, nós já vamos demonstrar isso nos relatórios das nossas viagens, porque quando nós viajamos de cunho institucional, nós fazemos relatórios, então isso será demonstrado. Então, assim, eu tenho a cabeça muito tranquila que aquela conversa não tem nada a ver com o processo de cassação no qual o prefeito André Coutinho está submetido. E o vereador falando aí agora, o presidente falando, a gente começa a lembrar das... Que a gente, quando vai num restaurante, come aquela comida cara, vai em um restaurante chique, eu mesmo costumo brincar com isso. Rapaz, eu deixei 2 rins aqui agora. Claro, isso é natural. É uma forma de dizer. Né? Não é porque pelo amor de Deus. Como foi levantado na terça-feira na Câmara. Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu ri. Naquela hora eu ri. Eu estava assistindo em casa, eu ri. Inclusive, teve gente que foi fazer uma consulta no mercado negro do valor de um rim. A gente fala isso corriqueiramente. Força de expressão. Força de expressão, porque a gente aqui não costuma. Exato. Só que as pessoas é complicado. É questão do fato político. Né? Então, assim, é natural que isso aconteça. Aqui eu já deixei minha versão dos fatos à população cabidelense, deixei minha versão dos fatos a todos os vereadores, meus pares naquela casa. E, assim, quem está com a verdade não tem nada o que temer. Porque, em sendo qualquer outra situação, a gente não estaria sequer aqui prestando esclarecimentos de qualquer situação. Mas quando o convite foi feito, na mesma hora aceitei e vamos conversar do que vocês bem entenderem para que a gente leve e restabeleça, como eu sempre costumo dizer, à população cabidelense toda a verdade possível. Naquele vídeo que, segundo o senhor, não está completo. Não. Por isso que foi tirado de contexto. Vocês conversaram só sobre essa questão dos advogados ou vocês conversaram sobre outros assuntos? Não, conversa de amigos, conversa pessoal, conversa ali, conversamos sobre futebol... Outros temas que aqui eu não me recordo. Durou mais ou menos quanto essa viagem, presidente? O senhor lembra? Nós temos no recibo do Uber que a viagem durou aproximadamente 12 minutos, 15 minutos. Eu não 12 sei. a 15. Então aí teria 12 ou 15 minutos de gravação. Claro. E por isso que eu fiz o desafio e aqui reafirmo o desafio para que essa pessoa que teve acesso a esse vídeo, que o faça na íntegra. Não fora de contexto. Para que a população saiba efetivamente o que foi conversado. Qual era o objetivo da conversa. Eu faço a pergunta aqui ao senhor, atenção, Paulo Neto. Hoje o senhor, olhando para a Câmara, o senhor faria um desafio aqui, ao vivo, para, em breve, pouco tempo, amanhã, essa pessoa que tem o vídeo, jogasse para a rede social, mandasse aqui para a gente, para Paulo Neto, na íntegra, desde a entrada até a saída do senhor não... É um livro aberto. Isso lhe inocentaria? Eu não faria não, Flávio. Eu já fiz. Sim, eu já disse aqui e peço que peguem e divulguem quem tem esse vídeo na íntegra. Isso. Sem alterações, sem edições, sem manipulação, que aí todos vão ver o que é. O que ali a gente está conversando. Então, assim, eu faço até esse apelo, esse desafio, não sei como é que vocês querem dizer, para que divulguem na íntegra. Pode me dar que eu divulgo. Se me der, eu divulgo. Boto mais na televisão. O vídeo todo, agora tem que ser o vídeo todinho. Completo, sem edição. Para retirar as conclusões. Né?
Porque assim, o que foi vendido para a imprensa, foi vereador presidente da Câmara vai a Brasília com 2 ex-auxiliares da gestão, que são seus aliados, trabalhar em Brasília com o escritório de advocacia para acelerar ou garantir a cassação do prefeito e ele ficar com a caneta na mão. Isso não existe. Até em um desses trechos que foi colocado no vídeo, a gente está dizendo que se refere ao serviço do escritório de advocacia. Em nenhum momento se fala em venda de sentença. Sim, tem um momento, eu acho que é o senhor que diz que, o que ele está garantindo lá não é o trabalho da pessoa. Exato. Né? Eu só falo ao advogado, Exato. Né? Então, assim, pegaram esse vídeo, colocaram fora de contexto. É como se a pessoa tivesse trabalhando para a Câmara, mas não garante que vai ter sucesso naquelas ações. E criaram uma narrativa. E essa narrativa aí estão querendo imbuir na cabeça do cabedelense uma situação de golpe que nunca foi. Nunca será. Não é do meu perfil. Entendeu? O senhor garante que nunca mexeu uma palha para que André Coutinho e Camila fossem caçados? Não. Até porque se quisesse fazer, teria feito usando o meu nome. Não através de ninguém. Essa visita... E, inclusive, tá também no vídeo. Nós não mexemos nem um pauzinho. Sim, é verdade. Tem hora que é dito isso mesmo. Tá lá. Porque nem se tratava da cassação. A conversa não era inerente à cassação. Não era cassação. Não. Essa visita que o senhor fez lá, que gerou tudo isso, existe algum contrato ou alguma proposta? O senhor falou de proposta naquele momento, mas do que se tratava naquele momento ali com esse... Nós temos a proposta do escritório, temos sim a proposta e os valores dos honorários para qual seria o objeto da contratação para o funcionamento e prestação de serviço para a Câmara Municipal do Cabedelo. Aí vocês foram lá e quando viram o preço se assustaram. Claro. É inviável. Aí volta a dizer, são os 2 rins. A gente foi buscar um bom serviço no escritório, mas viu que era inviável. Uhum. Inclusive o senhor já pode garantir aqui que não vai ser contratado. Não vai ser, não foi. Ninguém de 2 rins, nenhuma parte da prefeitura. Para isso. Eita, Paraíba. Cara, extremamente esclarecedor, eu acho, viu? Essa conversa. Por isso, inclusive, que eu entrei em contato com o presidente. Já tinha a ideia de convidá-lo para o meu programa de rádio, mas o programa de rádio, o tempo é bem menor. Não teria como a gente fazer um programa só com o presidente Edivaldo. E aí, quando eu entrei em contato com ele, ele disse, eu topo. O senhor topa? Topo. Oxe, vamos embora. E eu marquei logo com a anuência de Flávia, evidentemente de Carla. Digo, olha, vale a pena ver de novo Edivaldo Neto, que agora é em outras circunstâncias. A gente falou ali do momento dele no início da presidência da Câmara, né? Fazia um pouco mais de 4 meses, 5 meses que ele estava à frente do Poder Legislativo de Cabedelo, um segundo mandato de vereador, perspectivas, né, dos projetos para melhoria da Câmara, uma Câmara nova, um prédio novo, tendo sido recebido, tudo. Dei uma cobrada também no meu título de cidadão quando sou besta e acabou dando certo, né? Cobrei, ele prometeu e cumpriu. Mas hoje um papo totalmente diferente, Flávio. Paulo Neto, e a todos que nos assistem, eu me lembro agora que eu tenho uma religião e a nossa religião, onde eu faço parte, teve um momento também com situação com vídeo desse, e lá naquela época, infelizmente, acontece muito isso. As pessoas pegam um vídeo ou um áudio de um contexto e criam uma narrativa onde você fere 100% de quem segue a uma religião, não uma religião em si, mas a um Deus vivo, por conta de uma fala fora de contexto, e aonde você prejudica uma massa muito grande. Aí agora, diante de todas as revelações, até para mim, diante do que eu vi na internet, do que eu vi, é difícil de você, ter, só vendo um lado, assim, não, esse cara realmente tá... Mas quando você ouve os 2 lados, sim, e você entende tudo que foi posto, aí você começa a raciocinar. Inclusive, como eu falei, quantas vezes nós não falamos, poxa, eu deixei meu rim aqui. Foi. Quantas vezes? Você que me assiste,
Muitas. Claro. Então, às vezes, as pessoas que nos assistem, tem uma entrevista mais ampla como essa, ouve com tempo para ouvir os dois lados, aí você começa, rapaz, então não é que estão criando uma narrativa para ferir a integridade do presidente, para ferir a integridade, para machucar o povo de Cabedelo. Vender uma narrativa. E digo mais, numa situação como essa, não é o presidente que sofre, não. Quem sofre é o povo. Presidente, eu tenho outras 3 rápidas perguntas, nós estouramos o tempo, mas rapidinho, viu, Carlos? Em nome de Jesus. Ele vai responder rapidinho também. Para deixar claro, a cassação acontecendo do prefeito e da vice, o senhor assume, mas é temporariamente, né? Exatamente. Só precisa convocar uma eleição, não é isso? Exato, e eu assumo não porque eu quero, ou porque alguém quer, a linha sucessória. É natural isso, entendeu? E seria temporariamente em virtude de uma convocação de uma eleição suplementar. Isso aí é o que a lei determina e... É porque está sendo vendido que ele vai ficar com a caneta, vai passar a rasteira nos dois, vai ficar com a caneta. Ele vai ficar com a caneta, eu acho que é 45 dias, podendo convocar a eleição mais 45, né? Aí existe um prazo legal que agora eu realmente não sei. Eu acho que é mais ou menos assim. Em 90 dias, Cabedelo vai ter uma nova eleição. Depois de 90 dias, se isso acontecer. E ele vai estar no comando da prefeitura nesse período, enquanto não se elege um novo prefeito. Então também é mentirosa, isso aí eu posso dizer, é mentirosa as declarações de que Edvaldo Neto vai ser prefeito por 3 anos. Isso é mentira. Exatamente. Outra pergunta, depois de tudo isso, o senhor reforçou sua segurança? Infelizmente, agora eu tive que redobrar a minha segurança. Eu, que sou uma pessoa muito tranquila, gosto de andar na minha cidade, de conversar com as pessoas mais próximas, eu tive que, infelizmente, redobrar em virtude dessas situações que estão acontecendo. Mas eu espero que isso não passe de boatos, eu espero que isso passe logo, se tranquilize logo, para que a gente volte à normalidade de nossas vidas, porque não é bacana. Sua família também? Sua esposa? Também. Pequeno? Estão todos assustados. É uma situação que, de fato, nós nunca esperávamos vivenciar, nunca imaginávamos, até porque existe um ditado muito usado aqui na nossa Paraíba, que é quem disso usa, disso cuida. Então, isso a gente não é costumeiro a fazer com ninguém. Isso é realmente, para mim, uma cena e um ato abominável. Isso a gente só vê naqueles filmes de ficção, de ação, de ficção. É uma coisa que pra gente estaria completamente fora de nossa realidade. Então, quem tem a capacidade de fazer isso, pode sim ter a capacidade de ir além e querer fazer qualquer mal a mim, a minha família. Mas isso aí eu desconsidero no sentido de torcer para que não aconteça. E uma última pergunta, pelo menos de minha parte. Eu não só eu, mas grande parte da população brasileira ainda considera a Polícia Federal como uma das instituições mais sérias e brilhantes desse país. Eu não tenho dúvidas que, depois do pedido que o senhor fez, esse motorista será identificado e eu não duvido que ele vá falar a verdade, depois de ficar na frente de um delegado de Polícia Federal, ele vai entregar quem, porventura, provocou todo esse transtorno. O senhor promete ir até as últimas consequências para... Com toda certeza, isso não pode ficar impune, porque isso aí, de fato, é um crime, é uma conduta criminosa que foi feita e não tenho nenhuma intenção de não chegar até a apuração de quem, fato, fez isso contra mim, que poderia fazer qualquer outra pessoa, qualquer outro cidadão cabedelense, e isso aí a gente não pode deixar nem tolerar passar de uma forma despercebida. Só lembrando que o aeroporto de Brasília também tem diversas câmeras, do mesmo jeito que o vereador foi fotografado, as câmeras com certeza pegaram também quem fotografou, viu? Assim, eu gravei um vídeo informando que fui a superintendente da Polícia Federal, mas também fui a Polícia Civil de crimes cibernéticos aqui, né? Fizemos o pedido e também solicitamos ao Ministério Público as devidas apurações necessárias. E não só a Polícia Federal, mas acredito também na Polícia Civil, no Ministério Público, que são instituições, no Judiciário, que são instituições sérias, que possuem homens e mulheres imbuídos em fazer um bom trabalho por nosso Estado e por nosso país. Fica a nossa torcida, presidente, que Cabedelo retome o caminho do crescimento sem essas picuinhas, sem essas provocações, sem esse tipo de política baixa, rasteira, e que deixe as páginas
policiais, que agora está nas páginas policiais, né? E que retoma o caminho do desenvolvimento, seja qual for a decisão do judiciário na próxima semana nesse processo, viu? Com toda certeza, o que nós queremos é que Cabedelo retorne aos trilhos do crescimento, da geração de emprego, de renda, do turismo pujante que nós temos, e que saia dessa fase, dessas páginas tão ruins que vem vivenciando, que infelizmente há um pouco tempo atrás também passamos e nós conseguimos naquela oportunidade sair e transformar a cidade em uma nova cidade e que agora infelizmente está novamente, mas que eu tenho certeza absoluta que nós já olharemos para um passado e o futuro será muito melhor para a população cabedelense. Obrigado, presidente Edivaldo Neto. Grande abraço, viu? Eu que agradeço, Paulo Neto, Flávio, a toda a equipe, pela disponibilidade de estar aqui dando minha versão sobre esses fatos e estou à disposição de toda e qualquer pessoa para qualquer esclarecimento, porque, como eu sempre disse, quem está com a verdade não teme nada. Flávio. Obrigado, bom, meu né? amigo. Obrigado, Paulo Neto. Obrigado, Paraíba, porque eu tenho certeza que hoje uma nova história foi contada, né? Exatamente. E foi esclarecido aqui de uma maneira assim, clara e sem corte. Quem não deve, não teme. Eu acho que para uma pessoa ir procurar a Polícia Federal para se incriminar, acho que isso não acontece. Eu acho que não era uma boa ideia. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que se for é porque tem caroço nesse angu e a gente vai continuar acompanhando esses próximos capítulos da novela de Cabedelo, torcendo para que tudo fique bem. Beijo, Paraíba. Beijo, Cabedelo. Obrigado pelo carinho. Até quinta-feira que vem. Tchau.